Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time para a 9ª rodada. Bora lá pro Vitão? Nosso time das um banho Mané Cartola fez 84,63 na última rodada. Foi muito bem, principalmente do meio para frente. Não acertamos muito atrás, né? Mas quem tava na live viu que eu falei que se eu tivesse cartoletas eu iria com a Arana e com o Alonso, né? Então, no geral, deu muito bom aqui. Caldeirão saiu no primeiro tempo, Dodge não roubou tanta bola, mas Gabigol fez gol, entrou. O Thales Magno, regularidade, Marinho, regularidade. Galhardo, melhor jogador até agora do Internacional, bate pênalti, é um cara que não dá pra faltar. Aqui defensivamente é que a gente pecou um pouco, acabei tirando o Jussa, né, que não ia jogar pelo Internacional, e tive a sorte de botar o Miranda, que foi um dos poucos times aí, o Vasco, que manteve o SG na rodada. E claro, e demos aquela mitada com o João Paulo, né, tanto é que eu cheguei a tirar o Sobral aqui, não precisava, né, porque eu sempre falo pra vocês que atacante e meio ofensivo pode jogar contra goleiro, que geralmente na seleção da rodada eles estão juntos, um jogando contra o outro. Tá? Porque o goleiro tem que fazer DD. E o Kudê aqui a gente não foi muito bem porque perdemos SG. Mas de cômputo geral aí, tá ótimo. Foi uma boa pontuação pela rodada que foi. Quase que veio a mitada. Se tivesse cartoleta ali para escalar o Alonso e o Arana, a mitada vinha com certeza. Falar em mitada, vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi a nossa Liga dos Youtubers, né? Liga dos Youtubers 3 na última rodada. O time que mais fez pontos aí foi o Cartola do Aladim, deu uma mitada, 104,97. O alternativo canal do Fabinho aí fez 86,57, ficou em segundo lugar. Terceiro lugar, vocês conhecem isso aqui, ó, da Zumbanho Mané Cartola, canal Mané Cartola, fizemos 84,63. Fomos o terceiro que mais fez pontos aí entre os youtubers aí na Liga dos Youtubers. Tec Coloco, canal do YouTube aqui, 84,16. E o Nobre Cartoleiro, em quinto lugar, 83,48. Vamos dar uma olhadinha aqui na colocação geral. Pra ver como é que tá o campeonato aqui, na Liga dos Youtubers. Nareco continua ainda na primeira colocação, com 566 pontos, tá? DJ Cartoleiro caiu para segundo. Tá em segundo lugar, subiu 561,06. Canal Copa Cartola do Lemão tá em terceiro com 557,24. O canal Leiva tá em quarto com 554,41. E o MWG Team Cartola tá com 547,90, tá em quinto lugar. Essa aí foi as colocações na nossa Liga dos Youtubers. Aí pessoal, rapidinho, já que a gente tá na sessão aí de recados aí, antes da gente escalar o nosso time. Aqui é o Mané Cartola FC, tudo junto no Instagram, quem quiser seguir a gente lá, tá? Fica à vontade, é por aqui que a gente atualiza os nossos times. Inclusive foi por aqui que eu botei o Miranda que ia jogar no time principal, certo? É por aqui também que a gente faz alguns cards de alguns jogadores da rodada. Aí o Luciano foi muito bem, Sobral também, o Isla decepcionou e o Cuesta, né? Então eu boto alguns cardzinhos aqui com o desempenho dos jogadores. E é por aqui também no Instagram que a gente divulga o quê? Os ganhadores da Liga do Mané, tá? E aqui ó, o primeiro colocado foi o Mikael, tá? Mikael Souza, levou R$ 349,20 na última rodada, tá? Teve 97 times, a premiação total foi de R$ 873. Quem quiser participar aí, ó, da Liga do Mané, tá? É só ir em ligasdomané.com.br. Já tá aberta a inscrição para a rodada 9, tá? Aqui ainda não atualizou, mas eu já abri, certo? Tanto é que se vier aqui, ó, rodada 9 já está disponível para inscrições, certo? Então é muito fácil. O site é altamente intuitivo, é só vir aqui e se inscrever, certo? Ó, já tem 9 times aqui inscritos, tá? Quem quiser é só vir aqui se inscrever. E qualquer dúvida aqui é só procurar o Mané aqui no WhatsApp que eu vou responder vocês com o maior carinho. Beleza, pessoal? Vamos agora finalmente aí para nossa escalação, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Catimb States, né? .com.br. Quem quiser assinar catimbstates.com.br, tá? É só ir lá no site, R$ 49,90. Você assina uma única vez e pode olhar as estatísticas o ano todo, ou seja, o Campeonato Brasileiro todinho, até fevereiro do ano que vem a gente vai junto aí no Cartola olhando as estatísticas. Se botar o cupom Mané Cartola, tudo junto, ganha 10% de desconto na hora da compra, na hora da assinatura, ok? Vamos lá dar uma olhadinha então. Casa fora, as últimas 5 rodadas, né? Goleiros, pontuação média conquistada e cedidas aí nas últimas rodadas. Quem vem conquistando muito ponto com os seus goleiros jogando dentro de casa, Vasco da Gama e São Paulo, certo? O Vasco muito porque vem mantendo o SG dentro de casa, dificilmente vem sofrendo gols. Se a gente vier aqui, ó, e dar uma olhadinha no confronto aqui, ó, Vasco e Atlético Goianiense. Vamos entrar aqui no confronto Vasco e Atlético Goianiense. A gente vai perceber que o Vasco, dentro de casa, anda sofrendo poucos gols, tá? Sofreu apenas um gol do São Paulo nos 4 jogos que teve dentro de casa. E o Atlético Goianiense, por sua vez, só fez gols
contra o Fluminense, tá? Então eu acredito que o sistema defensivo, até mesmo o Fernando Miguel do Vasco da Gama são sim boas opções para essa rodada, tá? E quem vem cedendo muito ponto aí para goleiro adversário que vai jogar fora de casa? Flamengo. Apesar que o Fluminense não vem conquistando nada, pelo contrário, vem negativando com seus goleiros dentro de casa. Se bem que aqui é um clássico e é campo neutro, tá? Mas vamos levar em consideração sim os scouts que vale muito a pena. Tem outros times que andam cedendo uma quantidade considerável de pontos aí para goleiro, mas os times que vão jogar em casa não vêm pontuando bem. Inclusive o Santos, tá? João Paulo tá muito bem na competição, é o melhor goleiro com a melhor média, mas eu falei no vídeo da rodada passada, falei na live, o João Paulo tem médias melhores fora de casa do que dentro, tá? Se a gente perceber aqui, ó, em casa o João Paulo não pontua tão bem assim, fez apenas um 5.5 contra o Flamengo, certo? Agora fora de casa ele dá umas mitadas tremendas, tá? Então eu acredito que o João Paulo vai ser bem exigido nesse jogo contra o Atlético, vai ser bem exigido, mas as pontuações dele fora de casa são melhores, tá? Ao meu ver. E dos goleiros que vão jogar em casa, quem anda cedendo muito ponto aí, né? Dos times que vão jogar em casa, para goleiro adversário. Ó, o Santos cede uma quantidade considerável e o Fortaleza também. Só que o Sport não vem conquistando nada de pontos aí com seus goleiros jogando fora de casa. Quem está conquistando bons pontos com goleiros fora de casa? O Atlético Mineiro, certo? E o Curitiba, tá? Só que aqui eu chamo a atenção pro Wilson aqui, ó. Que além do Goiás não ceder nada para goleiro adversário, pelo contrário, só negativa, tá? O desempenho do Wilson fora de casa não é muito bom, tá? O Wilson é o segundo goleiro com melhor média no Cartola, tá? Mas ele tem desempenho melhor em casa do que fora. Veja só, a média dele em casa é 6.92 e fora é 4.05. Em casa ele não negativou ainda. Inclusive deu duas mitadas fortes. Fora de casa ele deu duas mitadas, mas negativou em duas oportunidades. Então ele tá oscilando um pouquinho, tá? Sendo que fora de casa ele conquista pontuações às vezes negativas. Pode dar certo? Pode. Só que o Goiás não anda cedendo pontos, né, para goleiros adversários, como a gente acabou de ver ali. Se a gente vier aqui no confronto do Goiás, aqui, ó. Média de gols como mandante, 1 gol por partida, tá? Vamos ver aqui o Curitiba. Média de gols sofridos como visitante, 1.25. Então, seria mais para defesas difíceis. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Goiás só não fez gols contra o São Paulo na primeira rodada. Nos outros jogos, furou o SG de todos os adversários que foram lá para Goiás. E o Curitiba? Curitiba manteve o SG, aquela mitada do Wilson contra o Botafogo, tá? Mas aqui, ó, sofreu gols contra o Bragantino, sofreu gols do Corinthians e sofreu gols do Bahia. Então, para SG, acredito que é complicado, tá? Mas para defesa difícil, de repente, tá valendo. Mas lembro que o Wilson aí tá com um desempenho melhor fora do que dentro de casa, né? Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui em defesas difíceis, porque SG tá sendo artigo de luxo, né? Nesse Campeonato Brasileiro, nesse Cartola. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em defesas difíceis, que é o que tá salvando os goleiros. Quem é que anda conquistando muitas defesas difíceis com seus goleiros jogando em casa? São Paulo, tá? Aqui o Thiago Volpi entra bem aqui, certo? Vai enfrentar o Bragantino, que apesar que tá tomando muito gol, é um time bem ofensivo, certo? Então, ó, o Bragantino, e é um time perigoso, tá? Não cede muitas defesas difíceis. Dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais cede defesas difíceis? Flamengo. Só que o Fluminense não anda conquistando muitas defesas difíceis, tá? Então, assim, ó, no cruzamento de scouts, em termos de defesas difíceis, acho bem atrativo o Bahia. Certo? O Bahia conquistou aqui uma quantidade considerável de defesas difíceis e o Grêmio anda cedendo uma quantidade considerável de defesas difíceis jogando fora de casa. Inclusive o Grêmio não está bem na competição, mas é um bom time e ataca bastante, finaliza muito, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cedeu defesas difíceis? Santos, normal, tem um ataque muito, mas muito efetivo mesmo. Marinho, Soteldo, né? Um time agressivo. Tá? E o Atlético Mineiro anda conquistando algumas defesas anda conquistando defesas difíceis com seu goleiro fora de casa, tá? Então aqui também chama atenção que de repente aqui, ó, o goleiro do Atlético, o Rafael, pode ser uma boa para rodada, tá? O Rafael tem médias melhores fora de casa, o desempenho dele é melhor fora de casa, vai enfrentar um Santos que é um time altamente ofensivo, certo? Ele deu aqui uma bobeada contra o Internacional, fez menos 2.4, mas tem boas pontuações fora de casa, tá? As pontuações dele fora de casa são melhores do que dentro de casa. Então, de repente, o Rafael aí pode dar certo se a gente levar em consideração aí, né, o poder ofensivo do Santos. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que anda conquistando muita defesa, além do Atlético aqui, né? Botafogo, Gatito, também pode ser uma boa, apesar que o Atlético Paranaense é um time que anda meio perigoso, lá na Arena da Baixada não anda cedendo muita defesa difícil para goleiros adversários, né? E o Flamengo, só que aqui é um clássico, né? Não sei ao certo quem é que vai ser o goleiro do Flamengo, né? Se vai ser realmente o Gabriel, né? Porque o César tava com Covid, né? O Diego tá machucado, então tem que dar uma olhadinha aí com carinho. É um clássico, geralmente goleiro tem chance de brilhar em clássico, mas tem que olhar com uma certa cautela, né? Eu vejo assim, ó, olhando todos esses números aqui, o que me chama bastante atenção, tá?
Vamos lá, Rafael pode ir bem, acredito eu, contra o Santos, certo? As pontuações dele são melhores fora de casa, né, do que dentro de casa. Talvez o Thiago Volpe possa ir bem, né, pela grande quantidade de defesas difíceis que vem fazendo em casa, mas o Red Bull Bragantino aqui é um time perigoso, de repente é meio complicado, tá? Marcelo Lomba seria mais PSG, inclusive o Ceará vai bem desfalcado para lá, tá? O Ceará perdeu aí os 2 laterais expulsos no último jogo, certo? Tem mais um outro jogador ali cumprindo suspensão, né? Se me engano é 3 ou 4 titulares. O Ceará vai bem desfalcado, tá? Para o jogo contra o Internacional. Mas eu acredito aqui, ó, que me chamou bastante atenção, tá? Foi o goleiro do Bahia, tá? O Matheus Klaus. Só tem um jogo, mas foi bem ontem contra o Internacional. Mesmo sofrendo 2 gols, conseguiu manter uma pontuação, 3.8, certo? Vai enfrentar a equipe do Grêmio, que anda cedendo bastante defesa difícil aí para goleiro adversário, né? Inclusive a média aqui, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, é um dos times, tá? Depois do Sport aqui e do Flamengo, é o time que mais vem cedendo pontos para goleiro adversário jogando fora de casa. O Bahia não conquista muito, não, porque tomou aquela goleada do Flamengo, enfim. Mas agora o Matheus Klaus ali no gol, de repente pode surpreender, tá? Então goleiros com um pouquinho mais de segurança para a rodada, né? Vejo o Volpe e o Fernando Miguel, tá? Mas vão enfrentar 2 times aí de certo ponto um pouco mais perigosos. E não atacam tanto, mas estão tirando o SG do adversário, principalmente o Bragantino. Agora aqui o Atlético Goianiense até acredito que não. A gente acabou de ver ali que de repente por SG pode ser viável, tá? Mas me chamou bastante atenção. E claro, o Rafael aqui também eu vejo como boa opção, tá? Porque o Santos, além de ceder bons pontos para goleiros adversários jogando na Vila Belmiro, também cede uma boa quantidade aí de defesas difíceis. Aqui, ó. Se a gente der uma olhadinha novamente aqui, ó, defesas difíceis. É o time que mais cede defesas difíceis jogando dentro de casa. Então o Rafael aqui, ó, jogando fora de casa. O Rafael, vejo como boa opção, jogando em casa. Volpe, Fernando Miguel, mais para SG, né? E de repente, no cômputo geral aí, de repente com possibilidade de defesas difíceis e até mesmo de pontuação, tá? O goleiro do Bahia, o Matheus Klaus, tá? Então, dito tudo isso, para goleiro, pessoal, vou ser bem sincero para vocês. Goleiro tá muito difícil esse cartola, tá? Toda rodada, 12, 13, 14, 15, até 16 goleiros às vezes chegam a negativar, né? São poucos que estão indo bem. Então você tem que se concentrar nessa parte de cima aqui, ó. Goleiros que estão mantendo uma boa regularidade. João Paulo, só que mostrei ali que ele tem desempenho melhor fora de casa. Pode dar certo agora? Pode, é um bom goleiro, tá muito bem na competição. Ele vai enfrentar um Galo que é altamente ofensivo, pode dar certo. Wilson, muito bem na competição, mas oscila um pouco fora de casa. Vai enfrentar o Goiás, que tá meio fura-olho aí, né? O Goiás anda fazendo jogo, praticamente todo jogo em casa. Fernando Praz, pode dar certo? Pode, mas vai enfrentar o Inter, que empatou a última partida contra o Bahia. Com certeza vai buscar a vitória, tá? Dentro do Beira-Rio. E o Fernando Praz deve ser muito exigido. Só que o Fernando Praz aqui, ó, ele tem uma coisa muito interessante, tá? Primeiro que as pontuações dele melhor são dentro de casa do que fora. E segundo que ele oscila demais, tá? Ao mesmo tempo que ele dá mitadas fortes aqui, acima de 10 pontos, ele dá umas negativadas abaixo de 5, tá? Então tome um certo cuidado, né? Mas goleiro nesse cartola tá sendo sempre uma posição de risco. Ou você acerta ou você não acerta, tá? E o Gatito Fernandes aqui, que deu a primeira negativada, mas pra mim é o goleiro mais regular do cartola, tá? Negativou pela primeira vez agora, mas vinha muito bem. Dificilmente negativava, tá? É um goleiro muito bom. Então, assim, e o Matheus Klaus, que eu tô dando uma apostada nessa rodada, como a gente viu, vai ser o segundo jogo dele, mas acredito que contra o Grêmio, que vai procurar o ataque, vai ter que buscar a vitória, talvez dê certo. E o Fernando Miguel para SG e o Rafael pode ser a melhor opção para essa rodada, tá? O Rafael pode ser, de repente, apesar de oscilar um pouco, ter pontuações positivas e negativas, ele tem desempenho melhor fora de casa, tá? E o Santos é um time que ataca bastante. De repente o Rafael aí pode dar certo, pode estar entre as melhores opções aí para DD, né? O Volpe vai enfrentar um Bragantino que é perigoso, mas o Volpe tem médias melhores dentro de casa do que fora. Aqui, ó, fora ele negativa, dentro de casa ele tá muito bem. Dentro de casa o Volpe ainda não negativou. Apesar de sofrer aqui, ó, perdeu o SG, sofrer gols, ele sempre consegue uma pontuação boa. Fora de casa já ele não tem muita regularidade, né? E vai enfrentar um Bragantino que é altamente ofensivo. O problema é que o Bragantino não cede muitas DDs e pontos para goleiros adversários. Mas de repente o Volpe pode estar num dia bom. Aqui para baixo eu acho um pouco mais complicado, tá? Até mesmo o Lombra para SG. Ceará é um time perigoso, vai desfalcado, vai, mas tem o Vinícius ali do meio para frente, chuta muito. Tem bons jogadores ali do meio para frente. Tem o Sobral, né? Então assim, ó, para goleiro assim para rodada realmente, ao meu ver, Thiago Volpe, Rafael, tá? Fernando Miguel mais para SG, Matheus Klaus pode surpreender. Gatito tem uma grande regularidade. Praz é aquela coisa, né? Pode dar certo.
como não pode dar, mas ele tá entre os goleiros aí que deram as maiores mitadas, como deram as maiores negativadas. Wilson tá fazendo um campeonato brasileiro muito bom, um Cartola muito bom, de repente pode dar certo, apesar que o Goiás anda meio fura-olho, tirando SG de todo mundo, mas quem sabe pode dar. E o João Paulo aqui, pela primeira vez, de repente pode conseguir uma boa pontuação dentro de casa, já que as melhores pontuações dele são fora, porque vai enfrentar o Atlético Mineiro, tá lá isso aqui é briga lá na ponta da tabela, tá? Então acho que vai ser um jogo aqui, ó, bem ofensivo, pros dois lados. Certo? Dito tudo isso aí, eu vou com o Matheus Klaus, certo? Segundo jogo dele, pela quantidade de pontos aí cedidas pelo Grêmio, né? E defesas difíceis também. E também porque eu não quero gastar muito com o goleiro nesse Cartola agora não. Tá bem complicado, só se eu tiver uma certeza e um feeling muito grande que eu vou gastar com o goleiro. Senão, eu vou tentar escalar goleiros mais baratos para não ter uma perda muito grande, tá? Tanto em cartoletas quanto em pontuação. Vamos lá para os nossos queridos zagueiros então. Zagueiros, nas últimas 5 rodadas, casa e fora. Tirar defesas difíceis. Já vamos para desarme, que é o que está mais dando ponto aí para zagueiro. Porque se você prestar atenção, os laterais e zagueiros nessa última rodada, a grande maioria perdeu SG e a grande maioria negativou, pontuou pouquíssimo, tá? Então invistam em zagueiros laterais que tenham desarme ou algo mais para te oferecer. Se caso perdeu SG, que é o que está acontecendo, você poderá ir bem, certo? Dos times que vão jogar em casa, quem anda conquistando mais desarmes com os seus zagueiros é o Vasco da Gama, tá? O Vasco está muito bem defensivamente e apesar do Atlético Goianiense não ceder tantos desarmes assim, né, para zagueiros, acredito que é uma boa, porque a gente viu ali anteriormente que o Atlético Goianiense só fez um gol até agora fora de casa e foi justamente no Fluminense, tá? Então, de repente aqui, ó, zagueiros do Vasco podem sim ser uma boa para a rodada. Zagueiros do Internacional, acredito também que pode ser uma boa, porque o Ceará, apesar de ser um time bem ofensivo, está indo bem desfalcado, né? Lá para Porto Alegre, talvez não vai agredir tanto assim, talvez vá lá mais para se defender, não sei dizer ao certo, né? Mas queira ou não queira, o sistema defensivo do Inter era até sofrer esses 2 gols o menos vazado, tá? Aliás, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tirar daqui, ó, e botar gols nas últimas 5 rodadas, tá? Para todos. Quais são os times que menos sofreram gol jogando em casa nas últimas 5 rodadas? Vasco da Gama e Internacional. Fortaleza tá bem defensivamente, tá? Jogando em casa nas últimas rodadas. E o Sport andou conquistando poucos gols fora de casa. De repente pode dar certo aqui, tá? Olha só, o Atlético Goianiense, além do Vasco ser o time que menos sofreu gol jogando em casa nas últimas 5 rodadas, o Atlético Goianiense é o time que menos fez gols fora de casa. Fez o primeiro contra o Fluminense. Pode ser uma boa novamente aqui, ó. E o Ceará, apesar de ter feito muitos gols, ser um dos times que mais faz gol fora de casa, o sistema defensivo do Inter ainda é um sistema defensivo de respeito. Ah, o Cuesta não tá bem, não tá bem, mas é um cara que tem potencial, tá? Mas assim, ó, da mesma maneira que o goleiro, você não quer ser pego de surpresa, porque o SG tá difícil, enfim, invista em zagueiros para desarmes, tá? Vamos voltar lá para desarme então? Vamos lá, zagueiros para desarmes, que era o que a gente tava vendo. Vamos lá. Goiás anda desarmando bastante com seus zagueiros dentro de casa, tá? E o Curitiba cede uma quantidade considerável. De repente pode valer a pena ali um Rafael Vaz, ainda mais que ele chuta de fora da área, né? Sempre tem 1 ou 2 finalizações por jogo. Bate falta, pode dar certo, quem sabe. Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó, que o Curitiba tá com grande dificuldade de fazer gol fora de casa. Se eu der uma olhadinha aqui, ó, no confronto, vamos dar uma olhadinha. Goiás tá oscilando bastante. Tem jogo que sofre gol. Se seguir aqui, ó, essa é a rodada para ele não sofrer gol dentro de casa. Porque contra o São Paulo não sofreu 3 do Fortaleza. Contra o Atlético Goianiense não sofreu 2 do Corinthians, tá? Então tem uma certa probabilidade, de repente, aí do Goiás manter o SG contra o Curitiba. Ainda mais se levar em consideração que o Curitiba é um dos piores ataques do campeonato, tá? Tá com muita dificuldade de fazer gol. E o Curitiba também oscila bastante aqui, ó. Não fez gols contra o Botafogo nem contra o Bahia. Fez contra o Corinthians e fez contra o Bragantino. Então, de repente, correndo aí um pouquinho por fora, pode dar certo aí algum defensor, algum zagueiro do Goiás. Certo? Quem anda cedendo muito ponto aí, né? Muito desarme para zagueiro adversário, Botafogo, tá? Mas os zagueiros do Atlético Paranaense não vem desarmando nada, quase nada, e são zagueiros altamente dependentes de SG, tá? E quem vai jogar em casa nessa rodada, que cede muito desarme aí? Fluminense cede bastante, tá? E Bahia. Olha só o Grêmio, a quantidade de desarmes, tá? Feitas pelos zagueiros do Grêmio jogando fora de casa. Tá? E o pessoal ficou chateado porque o Kahneman tomou cartão amarelo, o Jeromel foi expulso, tudo. Mas assim como o Internacional, o Grêmio também tem uma defesa de respeito, tá? E agora vai jogar um cara que é bom pra cartola, vai substituir o Jeromel, né? Que é o nosso querido, vamos botar aqui o zagueiros, tá? Média. Aqui, ó.
David Braz, tá? O David Braz pode ser uma boa, é um bom zagueiro pra Cartola, de repente aí, né? Pode dar certo sim contra a equipe do Bahia. Mas vamos voltar aqui para não atropelar muito o vídeo, né? Que eu não mostrei, que eu acho que é importante, que eu tô falando que SG tá difícil. Vamos ver quais são os goleiros com maior número de defesas difíceis na competição. Ó, os números não enganam, ó. Novamente, os goleiros que estão lá em cima com maior média são os que fazem mais defesas difíceis, tá? João Paulo, melhor goleiro até agora do Cartola. Fernando Praz oscila bastante, mas é o segundo com maior número de defesas difíceis. Wilson tá muito bem também, apesar de oscilar um pouco aí jogando fora de casa, tá muito bem. É o terceiro goleiro com maior número de defesas difíceis. E o Gatito é o quarto goleiro. Chama atenção para a regularidade do Gatito e apesar de ter negativado na última rodada, ainda é um goleiro bem seguro para Cartola, tá? Depois vem o Jean, aqui ó, o Wolf vem aparecendo aqui, depois o Rafael, mas para defesas difíceis são esses 4 goleiros aqui na frente, tá? Vamos lá então agora para desarmes, né? Para nossos queridos zagueiros. Eu acho que é importante, né? O Júnior Alonso é líder em desarmes, certo? Quem tiver cartoleta para escalar, vale a pena, porque mesmo perdendo SG, o Alonso sempre consegue recuperar a pontuação. Apesar de que eu gosto dele mais jogando em casa do que fora, tá? Mas percebam aqui a regularidade dele, ó. Fora de casa ele tem pontuações módicas, mas mesmo perdendo SG, tá? Ele consegue pontuar. Agora dentro de casa ele vai muito bem. Pra mim o Alonso é um zagueiro para escalar quando se joga em casa, mas de repente pode dar certo contra o Santos é bem ofensivo, vai possibilitar para ele roubada de bola. Segundo zagueiro com maior número de roubada de bola na competição, Rodrigo Caio, vem dizendo que ele melhorou bastante, tá? Tanto é que não negativou ainda. Anda com pontuações módicas, anda, porque o Flamengo não segura o SG. Na hora que o Flamengo segurar o SG, o Rodrigo Caio vai dar uma mitadinha de leve, tá? Escutem o que eu tô falando. Mas vai ter um confronto complicado, afinal de contas, um Fla-Flu é um dos maiores clássicos do país, não dá pra saber ao certo quem vai bem. Léo Ortiz também é outro zagueiro que rouba muita bola, tá? Só não está melhor porque o Bragantino sofre gol todo jogo, tá? Chegou até a dar algumas negativadas. Mas o Léo Ortiz é o tipo de zagueiro que a hora que conseguir manter o SG vai pontuar bem também, tá? Mas eu não indicaria ele pra essa rodada porque vai enfrentar o São Paulo, que não queira, o São Paulo tá bem ofensivamente, tá? Do meio pra frente tá atacando bastante. Victor Cuesta, vou bater na trave, vou insistir ainda com ele, tá? Porque o Inter é o time com a melhor defesa da competição ainda, tá? Então eu vou insistir com ele. Eu acho que é um cara que tem muito recurso, vinha com uma boa média dentro de casa, negativou ontem, negativou. E como eu tô precisando de algumas cartoletas, vou insistir com ele sim, porque ele ainda é um dos melhores zagueiros de Cartola, não tá num bom momento, não tá, mas o Internacional tem um sistema defensivo muito bom e vai enfrentar um Ceará que vai bem desfalcado, de repente pode dar certo. Olha aqui, ó. Como existem zagueiros mais baratos que andam surpreendendo. Paulão é um deles, tá? Paulão é um deles. Se a gente verificar aqui, ó. Paulão andou negativando, mas vira e volta aí, ó. Te entrega 4, 5 pontos, até mesmo perdendo SG, tá? Então quem não quiser gastar muito com zagueiros, né? Com medo de perder cartoletas, enfim. De repente tem umas apostas interessantes aí, ó. O Maidana anda fazendo bastante gol, principalmente de cabeça, tá? Deu umas negativadas, deu, mas aqui, ó. Fez gol contra o Atlético Goianiense. Fez gol contra o próprio Grêmio, tá? É um zagueiro meio artilheiro, pode dar certo. Vai enfrentar a equipe do Fortaleza, tá? Que apesar de estar tomando poucos gols dentro de casa, não tá muito bem na competição, não. Sabino, zagueiro artilheiro, bate pênalti, assim quanto o Gustavo Gomes também. Daqui pra baixo já começa a complicar um pouco, tá? Ainda, mesmo sendo clássico, de repente dá pra dar uma apostada aí na dupla de zaga do Corinthians ou do Palmeiras, porque nos últimos clássicos aí, Corinthians e Palmeiras tem sido um clássico de poucos gols, tá? De repente pode dar certo. Rafael Vaz, como eu falei ali anteriormente, né? O Vaz tem a bola parada a seu favor, é um zagueiro artilheiro também, tá? Deu uma negativada aqui, ó, contra o Atlético Paranaense, mas vem tendo boas pontuações e quando faz gol aqui, ó, 9.4, dá aquela mitada. Certo? Então de repente pode dar certo. Por que eu tô falando isso? O SG tá improvável, gente. O SG tá uma loucura. Na última rodada só 2 times ou 3, se eu não me engano, mantiveram o SG. Então você tem que escalar jogadores que possam te dar algo mais. O que? Desarmes, como esse daqui que eu tô mostrando pra vocês, certo? Ou até mesmo gols aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em gols, como eu tava falando, ó. Maidana, Sabino, tá? Gustavo Gomes, o próprio Avelar é bom de cabeça, Rafael Vaz. O Igor Rabelo esse ano tá muito bem, tá? Falei isso no vídeo passado, tá? Daí um rapaz me corrigiu na live. Os jogos que o Atlético fez com o Igor Rabelo e com o Alonso, ele sofreu gols em apenas uma oportunidade, tá? Nos demais jogos, ele saiu com o SG, certo? E quando jogou o Alonso e o Rabelo junto. E o Rabelo tá muito bem esse ano, tá? E deu essa negativada aqui, ó, mas vem muito bem porque já fez gol na competição, tá com uma regularidade boa. E o Atlético, por mais que oscile, tá? Vira e volta, consegue manter o SG. Mas o SG tá complicado, né? Então por isso que você tem que procurar algo mais. O zagueiro artilheiro que faça gol, bata pênalti, como Sabino, enfim, etc. Ou então zagueiros de maior regularidade, como o Igor Rabelo, Júnior Alonso, tá? Gabriel Lacerda não vou levar muito em consideração, tá? Porque tá jogando pelo Ceará, vai enfrentar o Internacional. Mas é um zagueiro que tem que ficar de olho
né? Apesar dele dar uma oscilada, tem que ficar de olho nele, tá? Quando o Ceará mantém o SG, ele vai muito bem, mas quando perde o SG, ele dá uma caída. Esse que é o problema. E como o Inter provavelmente deva tirar o SG do Ceará, acho um zagueiro de um pouco de risco. David Braz pode ser uma boa, tá? Bom jogador para Cartola. Percebam as pontuações do Braz aqui, ó. Isso é porque poucos jogos ele jogou como titular. Geralmente entra no segundo tempo, tá? E o Grêmio anda perdendo bastante SG. Então, de repente, aí pode ser uma boa sim. Apesar que aqui o jogo vai ser complicado. O Bahia se mostrou no último jogo aí que veio pra dar uma mordida aí, pra dar uma melhorada, tá? Bem ofensivo. Pra goleiro e pra zagueiro, tá, gente? Vou ser sincero, tá bem complicado. Já faz algumas rodadas que tá difícil de escalar. Como eu tô com falta de cartoletas e quero investir no meio pra frente e SG tá incerto, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou novamente escalar o Cuesta, porque ele tá desvalorizado, eu tô precisando de cartoleta. Queria ir muito com o David Braz. Mas eu quero dobrar a defesa que eu acredito que de repente possa manter o SG. Ainda acredito no SG desses times, porque são as melhores defesas do campeonato. Eu vou botar o Miranda, tá? Mesmo porque o Miranda, se olhar aqui, ó. É que tá aqui o Miranda, nosso querido Miranda. Ele tá precisando de pouco para começar a valorizar, tá? Precisa de 4.40. É muito para zagueiro? É muito, tá? Mas até que ele mantenha uma certa regularidade, se manter o SG, tudo bem. Senão eu sei que eu vou perder algumas cartoletas. Mas é aquela tal coisa, né? Por isso que eu falo como cartoleta é importante. Se eu tivesse cartoleta aqui nesse momento, com certeza aqui, ó, eu iria com o Alonso, por causa da regularidade, até mesmo um Igor Rabelo, quem sabe, tá? Ou até mesmo outro zagueiro que pudesse dar algo mais para mim. Por exemplo, aqui, ó. O próprio Gustavo Gomes. Risco de cartão, risco, mas é um clássico. Pode fazer gol de bola parada, né, de cabeça, pode fazer gol de pênalti, é um dos cobradores de pênalti do Palmeiras, né. David Braz também eu acredito que até é melhor opção, de repente, né, do que o Miranda, só que eu tô apostando mais no SG do Vasco do que do Grêmio contra o Bahia, mas é muito bom, né, de repente pode valer a pena, mas aqui, ó, é um pouquinho mais caro, pra mim já não vai dar certo o time que eu quero montar, certo? Mas você tem que ser a sua intuição, eu já falei, o canal foi feito para eu mostrar as estatísticas e você escalar de acordo com a sua intuição, tá? Inclusive, já vou até assim, ó, dizer quem é que eu vou escalar. Vou escalar o Saravia, tá? Queria botar o Pikachu, mas eu vou botar o Henrique, porque eu tô precisando de umas cartoletazinhas. Vou dobrar o Vasco atrás e o Internacional, porque são os times que menos sofreram gol até agora no Campeonato Brasileiro. SG tá difícil? Tá difícil, mas aqui, ó, é um cara que consegue recuperar a pontuação em roubada de bola. Não tá bem, mas é um cara que tem o desarme no sangue, tá? Aqui não, aqui eu vou precisar mais um pouco do SG, tô arriscando um pouco mais, mas são os zagueiros, um zagueiro e um lateral barato, e é isso que eu tô tentando equilibrar no meu time, certo? Vamos dar uma olhadinha em pontuação média aí, né? Que a gente não viu de zagueiro, tava dando uma atropelada aí, ó. Quem tá pontuando muito com seus zagueiros, a gente casa aí, ó, baixo da gama. E o Atlético Goianiense cede uma quantidade considerável. Depois vem Internacional e Bahia, certo? Apesar de que o Ceará e o Grêmio não vem cedendo quase nada para zagueiro jogando fora. Mas com certeza dos times que vão jogar em casa, os melhores zagueiros para se apostar nessa rodada é Internacional, Bahia e Vasco. Bahia não digo tanto porque acredito que o Grêmio vai tirar o SG lá, vai atacar bastante, tá? O Grêmio tá precisando da vitória, certo? Agora Vasco e Internacional são as melhores defesas da competição. E quem vai jogar em casa, quem tá cedendo muito ponto? Fortaleza. E o Sport tá conquistando uma quantidade razoável. Um Iago mandando aqui, ó, que tá fazendo uns gols de cabeça, tudo de repente pode dar certo. Não tô falando em SG, tô falando em algo a mais, né? Porque tá difícil ter SG. E os zagueiros que mais estão pontuando jogando fora de casa? Atlético Mineiro. Realmente os dois melhores zagueiros da competição, pela média, pela regularidade, roubada de bola, inclusive gol e assistência, são os zagueiros do Galo. O Igor Rabelo e o Alonso, tá certo? Mas já dei algumas indicações aí. E pra zagueiro tá complicado. Vamos pra lateral. Vamos pra lateral que o sistema defensivo tá osso. Né? Vamos lá. Laterais que andam conquistando bons pontos aí, né? Na média dentro de casa. Vasco da Gama, novamente, Internacional. Tudo porque são sistemas defensivos que sofrem poucos gols, tá? Depois vem o Fortaleza. Goiás também pode surpreender aqui, tá? Os laterais do Goiás podem surpreender. Porque o Curitiba até que está cedendo uma quantidade razoável de pontos. Mas quem mais cede pontos aí pra laterais jogando fora de casa? Bragantino, Atlético Goianiense e Botafogo. Só que o Atlético Paranaense não conquista nada com seus laterais jogando em casa. São Paulo tá conquistando ponto, mas de repente o Reinaldo aqui pode surpreender, tá? Tem bala na agulha para isso. Bate falta, bate pênalti. É um lateral, um dos mais complexos do Cartola. Ataca, defende, pontua em vários scouts. E aqui, ó, por mais que eu esteja colocando o Henrique, não é uma ruim não, tá? No cruzamento de scouts aqui, ó, eu vejo como o melhor cruzamento de todos, o mais equilibrado, tá? Que cede mais pontos na média e conquista mais pontos, Vasco e Atlético Goianiense, certo? Agora os times que vão jogar em casa,
Atlético Paranaense anda cedendo muito ponto aí para lateral adversário. E o Botafogo anda conquistando uma quantidade aí considerável, tá? De pontos. O Botafogo vem há tempo dizendo que tá sendo um time perigoso, interessante. O Botafogo pode dar uma engrenada nesse campeonato, tá? Coisa que o Atlético Paranaense aí caiu bastante produção, certo? Mas quem que anda conquistando muito com os seus laterais fora de casa, que o pessoal vai ficar puto aí com o Isla, que fez pênalti e tudo, é o Flamengo, tá? E apesar do Fluminense não estar cedendo muitos pontos aí, e vai ser um clássico, de repente é uma oportunidade aqui para ganhar a cartoleta aqui, tá? Porque eles estão bem desvalorizados. Vamos dar uma olhadinha em desarme, que eu falei tanto aí que desarme eu acredito que está sendo mais importante aí para defensores, né? Que está sendo algo a mais aí para você conseguir salvar sua pontuação lá atrás. Ó, quem anda desarmando muito com os laterais jogando em casa, Fluminense. Bahia também, ó. Os laterais do Bahia eu gosto muito deles, certo? Gosto muito deles. Nino Paraíba, Juninho, são bons laterais, certo? E o Fluminense tá com essa quantidade de desarmes muito por causa do Egídio, tá? O Egídio continua sendo o lateral com maior número de desarmes no campeonato, tá? Se a gente vier aqui, ó, em desarmes, o Egídio é o lateral com maior número de desarmes. 38 desarmes de 8 jogos, isso é muita coisa, gente. Aí todo mundo vai dizer, pô, mas foi mal contra o São Paulo. Paciência, São Paulo meteu 3 bagas, tá? Mas olha a regularidade do Egídio. É um cara ainda que dá pra confiar no Cartola aqui, porque anda muito bem em termos de desarme e sempre vai ter que entregar uma pontuação boa, mesmo perdendo o SG. Acredito que vale a pena, tá? Internacional também. É um time que desarma muito com os seus laterais dentro de casa. Inclusive o Endel tava sem jogar faz alguns meses, jogou e fez uma pontuação muito boa, tá? Se a gente verificar aqui, ó. Se eu tivesse certeza absoluta que ele fosse jogar, eu fiquei meio na dúvida, eu iria escalar ele. Porque pra quem não... Ó, Moisés voltou, ó. Boa opção. Pra quem não sabe, o Endel, quando jogou no Corinthians, foi o melhor lateral do Cartola, tá? Naquele ano, tá? Isso há uns 5 anos atrás, acredito. Faz tempo, mas é um bom lateral pra Cartola. Olha só em termos de desarme, então. Pra laterais. Egídio é o primeiro, Saravia é o segundo. Saravia fez ontem 2.6, deve ter decepcionado muita gente, mas é um cara que tem uma média sensacional, uma regularidade tremenda e uma quantidade absurda de roubada de bola, de desarme pro jogo, tá? É um cara que sempre dá para levar em consideração. Aderlan poderia estar bem melhor, tá com uma média ruim, porque vem sofrendo gol todo jogo o Bragantino, tá? Se fosse uma defesa um pouquinho melhor, ele estaria com uma pontuação e uma média melhor, certo? Porque ele é o terceiro lateral com maior número de desarmes na competição, né? Mas como a gente viu aqui, ó, apesar de estar conquistando muitos desarmes fora de casa, São Paulo é um dos times que menos cede, tá? Corinthians é o que menos cede. Os laterais aqui do Palmeiras poderiam ser interessantes, mas o Corinthians anda cedendo pouco. Mas, como vai ser um clássico, de repente pode rolar aí um 0 a 0. De repente, laterais aqui do Palmeiras também podem ser interessantes, tá? Mas quem vem conquistando muitos pontos aí com os laterais, por isso que eu digo que as estatísticas, os números batem, ó. Botafogo de novo, ó. E aqui já o Atlético Paranaense começa a ceder alguns bons números aí de desarme para laterais adversários. Os laterais do Botafogo andam desarmando muito, jogando fora de casa, tá? Então, para desarme aqui, ó, tem alguns números bem expressivos, certo? Jogando em casa, quem cede muito desarme? Bahia. Apesar do Grêmio não conquistar muito, o Grêmio perdeu SG no último jogo, estão desvalorizados, até mesmo para valorização pode dar certo, já que SG, né, tá complicado, tá? Botafogo anda desarmando muito aí com seus laterais jogando fora de casa, assim como o Palmeiras. Atlético já cede uma quantidade considerável, Corinthians já não. E jogando em casa, Internacional, Bahia e Fluminense andam roubando muita bola. Goiás tá correndo por fora, mas o Curitiba não cede muito desarme aí para lateral adversário quando joga fora de casa, tá? Então assim, ó, no cruzamento de scouts eu acho muito interessante aqui, ó. Realmente, Fluminense, mesmo perdendo SG pro Flamengo, Internacional tem uma chance maior de SG contra o Ceará, e o Bahia, mesmo perdendo SG contra o Grêmio, são bons laterais para desarme. São laterais que vão te entregar alguma coisa a mais. Ó, o Nino Paraíba aqui, ó, já é o sexto, 1, 2, 3, 4, 5, é o quinto lateral com maior número de desarmes, tá? E tem uma regularidade tremenda para Cartola, olha só, não negativou ainda. O Nino é aquele tipo de jogador feito para Cartola. Dá assistência, chega na linha de fundo, desarma muita bola, né? Sofre falta, é um cara que pontua em todos os scouts, tanto ofensivo quanto defensivamente. De repente pode valer a pena para essa rodada, tá? Mas vai ter um confronto complicado aí, vai pegar um Grêmio que tá fragilizado, tá mal, mas pode a qualquer momento virar a chavezinha, tá? Ó, Moisés de repente pode ser uma boa voltando agora, tá? Apesar que o Moisés tem médias melhores fora de casa do que dentro, tá? Mas ainda é um cara que não negativou e é um cara que tá com uma regularidade grande. Não tem dinheiro para botar o Saravia, de repente o Moisés pode valer a pena, tá? Assim, ó, zagueiro e do goleiro, acho que tá complicado essa rodada. Laterais ainda dá pra dar uma apostada, tá? Por causa da regularidade do Egídio, Saravia, tá? Felipe Jonathan tá num momento sensacional, falei dele ainda na última live, que de todos os laterais é o mais completo, é o que consegue atacar e defender com maior, com equilíbrio maior, tá? Não deu outra, fez gol, e realmente, assim, ó, apesar dele oscilar, que eu tô chamando a atenção que ele tá oscilando,
as oscilações dele ainda te entregam alguns pontos, tá? E quando ele vai bem, ele dá uma mitada. Mas vai ter um confronto bem complicado aí contra o Galo. Como a gente viu, o Galo não anda cedendo muito aí desarme nem ponto para lateral adversário, tá? Mas mesmo assim, vale a pena. Nino eu acho que é uma boa para a rodada, certo? Cortez pode surpreender, Moisés é uma boa. Felipe Luiz aqui, de repente, para dar uma valorizada. O Henrique, que eu vou escalar, tá? Eu tô escalando porque ele tá melhor dentro de casa do que fora. Deu uma negativada feia aqui contra o São Paulo? Deu. Mas se por um acaso manter o SG, tem tudo pra ir bem. Eu tô contando aqui, ó, com o SG do Vasco, tá? Aqui no meu time aqui do canal, tô contando com o SG do Vasco. Mas repito dizer, se eu tivesse cartoleta, com certeza iria com um lateral aqui, né? E com um zagueiro de maior regularidade, tá? Se a gente verificar aqui, ó, em termos de média, vamos supor. Com certeza eu iria com o Guga, tá? Porque vai pegar o Soteldo de frente, certo? E o Guga, ele tem uma certa regularidade jogando fora de casa, mesmo perdendo SG, tá? E desde o ano passado, as melhores... Esse ano ele tá jogando melhor dentro de casa, mas o ano passado ele jogava melhor fora. E ele já começou a fazer algumas pontuações interessantes, tá? E como ele vai pegar o Soteldo aí de frente, de repente pode possibilitar os números de desarme dele. Reinaldo também é uma boa, certo? Mas como eu tô querendo dobrar uma defesa que tem uma chance maior, né, de SG, eu tô fazendo isso com o Internacional. Vinha também, acredito ser uma boa, tá? Nino Paraíba já falei. Laterais do Botafogo tão interessantes, tá? Tão interessante. Apesar de ter dado uma negativada aqui, ó, tá tendo uma certa regularidade. Prestem atenção na pontuação, tá? Botafogo, os laterais do Botafogo não são de todos ruins, não. Principalmente o Guilherme Santos aqui. E a Pikachu, de repente, por causa da regularidade, Isla já é mais para dar uma valorizada. Então, para laterais, eu acredito que tem laterais aí, né? E podem realmente ir bem nessa rodada, mas... Vou repetir de novo, busquem laterais que possam dar algo a mais para você. Assistência, gols ou até mesmo desarme. Em questões de desarme, Egídio, Saravia, tá? Nino Paraíba, o Aderlan tá desarmando muito, mas acho difícil que contra o São Paulo vai ser complicado. Jonathan Gomes, momento muito bom, apesar de oscilar, é um dos melhores laterais. Então esses aqui, ó, são laterais de maior segurança, tá? De maior segurança. Inclusive, quero dar uma olhadinha aqui, ó, em termos de gol e assistência, como é que tá? Ó, Felipe Jonatas já tá aqui, ó, com 2 gols na competição. O que eu falei sobre ele, e assistência, vamos ver quem é que tá bem de assistência lateral. Patrick tá bem, o William Matheus tá bem, o Isla tá bem, o Egídio novamente aparecendo aqui, ó, pela regularidade, tudo confronto complicado, é um Fla-Flu, mas de repente pode dar certo, né, anda num momento bom, né. Eu sei que não tá fácil essa rodada para defensor, tá, e a rodada passada não pontuaram bem, o pessoal deve estar meio escaldado, mas lateral ainda tem umas boas opções aí sim, certo? Mas vamos agora pro nosso meio de campo. Pessoal, vai ter live de novo quarta-feira, 1h da tarde, tá? Então, qualquer dúvida a gente vai tirar lá na live. Vamos lá então para os nossos queridos meias, né? Podemos olhar do ponto de vista de desarme, né? Primeiro, quem anda desarmando muito com seus meias dentro de casa? Internacional. Internacional já vem dizendo há tempos. E o segundo qual é? Vasco. O que eu venho batendo na tecla há tempo nos vídeos e na live? Os dois meio de campos mais fortes do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, nesse momento, é Internacional e Vasco. São jogadores muito regulares, tá? Que sempre vão te entregar uma boa pontuação, principalmente em desarme, enfim, e não deu outra. Falei até do Benítez, falei o Benítez tem uma regularidade tremenda, a hora que ele começasse a fazer gol e dessa assistência, que ele é um meia que joga com a 10, tudo, mas marca muito, ele ia dar uma mitada. Não deu outra, tá? Vamos dar uma olhadinha de desarmes aqui, ó. Fernando Sobral, monstro, regularidade tremenda. Dodge foi mal, mas também tem uma regularidade sensacional. E contra o Flamengo, que é muito ofensivo, pode fazer muitos desarmes, roubada de bola. Veja só o Dodge. É o que eu costumo falar assim, ó. Você tem que ter no seu time pelo menos 1 ou 2 jogadores desses daqui, ó, que eu tô mostrando aqui, ó, pela regularidade. O Edson, falei dele na live. Disse que o Edson é um monstro em roubada de bola, regularidade tremenda aqui, ó. E ele deu a sorte de fazer um gol ontem, certo? E ainda roubou 4 bolas. Deu uma mitada aí, ó, 11 pontos. Bom jogador regular. Então você sempre tem que ter esses jogadores aqui, ó. Matheus Galdesani foi substituído ontem, tá? Só jogou um tempo praticamente. Foi mal na segunda rodada, mas é outro que tem uma regularidade tremenda, tá? E jogando fora de casa contra o Goiás, de repente pode dar certo. Inclusive o Goiás, vamos dar uma olhadinha aqui. O Goiás jogando em casa aqui, ó. Não tá entre os times que mais cedem, mas também não é um dos que menos cedem. Quem é mais cede? Fluminense, que vai jogar em casa. Cede muito desarme para jogador de meio campo. Quem é que tá fazendo muito desarme? Palmeiras, tá? Palmeiras tá fazendo muito desarme com seus jogadores de meio campo jogando fora de casa. Ó, olha como o Dodge aqui começa a aparecer como uma boa também aqui, ó. O Flamengo é o time que vai jogar fora, que mais cede desarmes, tá? De repente pode ser uma boa aqui, mas continuo na minha opinião. São jogadores mais versáteis e que podem dar algo mais. Meio campo do Vasco, tá? E o meio campo do Internacional, certo? Olha a linha aqui. Desarme a gente já viu, o Benítez está muito bem, como eu falei. Charles está desarmando muito, tá? Tá começando a melhorar, mas estava no banco, enfim. Mas assim, ó,
meio campos de regularidade e meio campos de segurança, que você tem que ter pelo menos um ou dois no seu time para equilibrar sua pontuação, se caso der alguma zica. Sobral, tá? Mas acho que vai ter um confronto complicado, ainda mais indo um pouco desfalcado do Ceará, tá? Mas é um baita no jogador, Sobral aqui, talvez seja um dos melhores meio de campos da competição, certo? Depois do Galhardo, enfim, ó, olha só a regularidade do Sobral. O cara te entrega 3, 4, 5, 6, 7 pontos toda a rodada. Se fizer gol de assistência, vai imitar. Assim como o Benítez que eu mostrei ali, tá? Dodge, muita roubada de bola, Matheus Galdesino também, Edson também. Benítez um pouco mais regular. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Pra pontuação média, que eu acho que é importante, né? Vamos ver quem é que mais anda conquistando pontos com seus meias e sedentos. Quem mais conquista pontos com os meias jogando dentro de casa? Internacional. Bahia anda conquistando uma quantidade considerável. Vasco também, de novo, uma quantidade considerável. E o Fluminense, certo? Muito aqui por causa do Nenê, dos gols do Nenê. Muito por causa do Dodge, das roubadas de bola, tá? Vem conquistando pontos sim o Fluminense com seus meias jogando dentro de casa. E quem tá cedendo muito? Atlético Goianiense e Flamengo. São os times que mais cedem, tá? Mas aqui como vai ser um clássico, Nenê pode ser um pênaltizinho, clássico, sabe como é que é, dá pra dar uma arriscada, uma apostada, tá? E o Dodge é mais pela segurança das roubadas de bola ali, acredito que mais tem o risco do cartão, é um jogo mais quente, né? Mas é um bom jogador pra roubar de bola. Mas acredita aqui, ó, que no cruzamento Scout, as melhores opções pra essa rodada, pra jogador no meio campo, estão no Vasco da Gama, tá? E o Internacional, por mais que o Ceará não ceda muito, o Inter tá muito forte no meio de campo, tá? Lembra que eu falei do Patrick na última live? O Patrick vem melhorando demais e vem numa crescente e vem fazendo bons jogos dentro de casa, tá? Se a gente pegar aqui, ó, o Patrick aqui, ó, tá aumentando a média dele cada vez mais. Olha aqui, ó, a média do Patrick em casa e fora. Eu falei isso na live. Olha as pontuações do Patrick dentro de casa. Fora ele não vai tão bem. Isso tudo é questão tática, tá? Ele deve ter uma função para desempenhar no Inter quando joga fora e outra totalmente diferente quando joga dentro de casa. Tirando o Galhardo, que é o meia mais avançado, tá jogando quase como centroavante, o meia que mais chega na área adversária, jogando dentro de casa pelo Internacional, é o Patrick, tá? O Patrick tá arrebentando. Galhardo nem se fala, não vou nem abrir a pontuação dele que não precisa, tá? É o cobrador oficial de pênalti do Internacional. Já tá com 6 gols no campeonato, é artilheiro do campeonato. Eu acho que é um cara que também não deve faltar no seu time, mesmo porque o Inter é líder. Enfim, ele tem vários requisitos aqui que vale a pena a escalação dele. Outro jogador que eu acho que vale a pena, mesmo sendo clássico, tá? É o Arrascaeta, tá? Ele vem oscilando muito, mas o Arrascaeta, quando dá pra dar uma mitada aqui, ó, 23, 18, ele arrebenta, tá? E eu vou mostrar uma coisa aqui interessantíssima, certo? Pra vocês, que a gente tava vendo aqui, ó, desarme. Olha só o Sobral como é uma boa aqui, ó. O Ceará é um dos times que mais conquista pontos, né? Com seus meio de campos jogando fora de casa. Apesar que o Inter tem um meio de campo forte, quase não cede, tá? Quem é que cede muito ponto aí jogando em casa? Mas vai ser um clássico para jogador de meio de campo. Corinthians. Mas o Palmeiras não anda pontuando tão bem assim, né? Desarme a gente já viu. Vamos ver uma coisa aqui interessante agora. Gols. Olha o Galhardo aqui aparecendo, ó. Internacional é o time que mais fez gols com seu jogador de meio campo jogando dentro de casa. Certo? E qual é o time que vai jogar fora que mais fez gol com o jogador de meio campo? Flamengo. É um clássico, é neutro, tudo, mas a Arrascaeta não dá pra ser descartado, tá? Assim como o Nenê também não, tá? O Flamengo andou tomando muito gol aí de jogador no meio campo, o Nenê tem a bola parada, de repente pode dar certo, certo? Mas assim, ó, novamente o que me chama a atenção aqui, ó, no cruzamento scout, é aqui, ó, o Vasco da Gama e o Atlético Goianiense de novo. O Atlético Goianiense, juntamente com o Flamengo, são os times que mais sofreram gols de jogadores de meio campo jogando fora de casa. E o Vasco anda fazendo alguns gols com jogadores de meio campo em casa, tá? Aqui é o Felipe Bastos. Então acredito que meio de campo aqui, ó, do Internacional e do Vasco são boas opções sim para rodada, assim como aqui, ó, Nenê, Dodge, até o Arrascaeta aqui, ó, o Everton Ribeiro anda jogando muita bola, certo? Também é uma boa. Inclusive vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É que tá o nosso querido Cadim State. Na média, Galhardo, Sobral, Alisson, bom jogador, tá? Falei isso na live. Joga melhor fora de casa do que dentro, não deu outra aqui, ó. Ele tem um 8.3 dentro de casa, mas tem outras pontuações módicas. E fora, ele vai muito bem, tá? Ele joga. Isso aqui é questão tática também. Assim como o Patrick joga melhor dentro de casa, o Alisson pelo Grêmio joga melhor fora. Também pode ser uma boa, tá? Nenê tá bem aqui, ó, com uma média de 5.85, muito por causa do gol, né? Do Nenê, bater falta, pênalti e tudo, mas é um cara que ainda não negativou, tá? E pra quem não sabe também, naquele ano que o Vasco foi campeão, que eu falei pra. O Cartola, o Nenê foi o melhor jogador do Cartola naquele ano, tá? Então também tem na veia aí DNA de Cartola. Felipe Bastos pode ser uma boa, né? Pelo confronto. Aliás, aqui, ó, já vou botar aqui, ó. Para essa rodada, tá? A meu ver, as melhores opções, meio de campo do Internacional, principalmente o Galhardo e o Patrick, estão valorizados? Estão, mas de repente você pode ir no Bosquilha aqui, ó, de repente pode surpreender, certo? Tem uma média melhor dentro de casa, vira e volta, te entrega boas pontuações, de repente pode dar certo, certo? E do Vasco da Gama também. Eu acredito que para mim são as melhores opções para essa rodada, tem os confrontos mais favoráveis. Felipe Bastos, mais para gol, tá? Mas é o que tem maior média.
Pode ver aqui, ó. Se ele não fizer gol, ele dá uma negativada ou 0. Aqui, ó, 0.8, 0. Mas se ele fizer gol, te entrega 9, 10. Aqui, ó, fez 2 gols, 19.3. Vale a pena? Vale, é o cara que bate falta. Mas quer regularidade? Benítez, tá um pouco valorizado? Tá, assim como o Andrei também tem bastante regularidade, tá? Mas eu acredito assim, ó, que pra rodada não dá pra descartar um Arrascaeta, um Alisson vai bem fora de casa, Nenê é clássico, mas também não dá pra descartar. Edson, regularidade tremenda aí, certo? Também não dá pra descartar. Rodriguinho vem numa crescente, tá? Dentro do Bahia, de repente pode dar certo, tá? Pode ver aqui, ó. Por mais que ele seja um pouco dependente de gol, tá bem na competição, Rodriguinho também, tá? Vai enfrentar um Grêmio que tá fragilizado. Acho que o Grêmio deve impor o jogo lá contra o Bahia, vai ser um pouco mais difícil. Maltês, Galdesani, Dodi aqui pela regularidade. Vinícius tá muito bem, mas acho que o confronto é complicado, mas é um cara que chuta muito fora da área, tá? Pra meio de campo tá bom. Tá bom, é o que eu ando falando. Meio de campo tá pontuando mais do que atacante, mas eu vou com o Galhardo e com a Arrascaeta, tá? Vou gastar minhas cartoletas porque economizei aqui atrás, certo? E o outro jogador de meio de campo, eu vou pelo confronto e pela regularidade, certo? Que vai ser o Benítez. Olha a regularidade do Benítez aqui, ó. Posso queimar minha língua, tá? Mas ele é um meia que pode chegar bem à frente, dando assistência ou até mesmo fazendo gol, certo? E é um cara que tá desarmando muito, 16 desarmes em 7 jogos. Então eu vou com o Benítez, tá? Porque eu tô apostando nos confrontos de Internacional e de Vasco, certo? Então por enquanto aí tá esse aí o nosso meio de campo. Tô gastando um pouco mais no meio e na frente, por isso que economizei atrás. Senão botaria outros jogadores ali atrás, tá? Principalmente ali do Vasco. Mas de repente pode rolar um SG. Vamos dar uma olhadinha aqui em gols de atacante, que eu acho que é importante, né? Quem é que anda fazendo muito gol aí com seus atacantes jogando em casa? Corinthians. Mas o Palmeiras não anda sofrendo muito. Mas quem quiser dar uma arriscada aqui no jogo, aqui, ó. O jogo oscila muito, mas vira e volta tá fazendo um golzinho, tá? E aqui, ó, muito por causa do Marinho, tá? O Marinho tá jogando muito, ninguém sabe ao certo se ele vai ser poupado ou não. Isso vai dar pra saber lá pela live, lá pra quarta-feira, né? Porque vai ter clássico final de semana e Libertadores na semana que vem. Então, assim, ó, eu acho que os times, se tiverem que poupar, os times da Libertadores, por exemplo, vão poupar final de semana, tá? A única exceção, de repente, é o Santos, que vai enfrentar o Galo agora e vai ter clássico final de semana. Então, eu não sei dizer ao certo, tá? Que vai ter time que vai poupar, vai. Aliás, eles estão poupando direto sem aviso prévio, né? Mas tem que ficar de olho, certo? Quem é que anda sofrendo muito gol de atacante jogando fora de casa? Bragantino. Bragantino tá sofrendo muito gol de atacante. E aqui vale a pena, tá? O Luciano tá bem na competição. De repente pode dar certo. Paulinho Boia, apesar que não faz gol ainda, é um menino que entrega ele 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? De repente pode dar certo. E quem é que anda sofrendo muito gol de atacante jogando em casa? Fluminense, tá? E o Flamengo é campo neutro, mas o Fluminense anda tomando muito gol de atacante, certo? Então, aqui o Luiz Adriano aqui, ó, de repente batendo pênalti, é um clássico, pode rolar um pênaltizinho, tá? De repente aí pode dar certo. Vamos dar uma olhadinha em pontuação média aí, cedida e conquistada, ver se bate. Ó, realmente, os times que mais vêm conquistando pontos com o atacante dentro de casa são os mesmos que vêm fazendo gols, tá? Corinthians, Internacional, Santos e São Paulo, tá? E o time que mais vem cedendo pontos aí, ó, para atacante jogando fora de casa, Ceará. Então o Galhardo realmente continua sendo uma boa, já que ele tá jogando praticamente como atacante no time do Internacional, tá? E dos times que vão jogar em casa, quem é que cedeu muito ponto aí? Fluminense. Certo? Goiás também, mas o Curitiba não anda pontuando nada, quase nada. Mas o Flamengo tem um ataque muito forte, tá? Então, de repente, pode dar certo. Para atacante aqui, ó. Vamos botar atacante. Eu vou ser bem sério para vocês. Marinho, Claudinho, regularidade tremenda. Cano é matador, mas oscila demais. Thales Magno, muita regularidade, tá? Muita regularidade esse menino aqui, ó. Mesmo sem fazer gol, sem dar assistência, sempre vai te entregar ali, ó. 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Ontem fez 8.4, fácil. Sem fazer gol, sem dar assistência. E vai enfrentar agora um Atlético Goianiense. De repente pode dar certo. O Cano é mais matador, claro. Joga dentro da área praticamente, tem mais chance de gol. Mas o Cano oscila um pouco mais. Se a gente verificar aqui, ó. Quando o Cano não faz gol, ó. Faz pontuações baixas. Quando ele faz gol, ele dá uma mitada. Certo? Mas são dois bons atacantes aí pra rodada, com certeza. Marinho, nem se fala, não precisa nem abrir ali. A regularidade do Marinho é tremenda. O melhor jogador do Cartola até então. Faz 7, 8 pontos sem fazer nada, né? Sem fazer nada não, sem fazer gol, sem dar assistência. Por quê? Daí eu já mostrei uma vez, mas vou mostrar de novo, tá? Vamos ver. Em termos de gol. Cano e Marinho, certo? Cano tá com 5, Marinho tá com 4, o Jô tá com 3. Olha como o Jô tá aqui novamente, tá? Mas oscila muito. Assistência. Marinho é o primeiro, tá? De Magno tá aqui em terceiro. O Jô tá aparecendo em todos os scouts, tá? O Jô tá aparecendo em todos os scouts. Desarmes. Thales Magno aparece como desarme. Marinho também. Veja, Claudinho também. Marquinhos vem falando a tempo dele, tá? Fez um gol ontem, tem muita regularidade. Faltas sofridas. Marquinhos de novo aqui, ó. Marinho, entendeu? São jogadores de regularidade, tá? Vamos ver quem é que finaliza mais aqui, ó. Finalização defendida, né?
que é o que mais dá ponto. Marinho aqui, ó, novamente, tá? Quem não tá aparecendo bem também. Então o Marinho tá em todos os scouts praticamente. Então não tem como deixar o Marinho de fora, tá? Pode ser contra o Atlético, pode ser contra o Internacional, pode ser contra os melhores times da competição. Marinho não dá pra ficar de fora, tá? Eu acho os atacantes do Vasco boas opções. Claudinho, muita regularidade, vale sempre a pena. Renato Kaiser, gosto dele, mas acho que vai ter um confronto um pouco mais complicado contra o Vasco. Tá? Luciano tá num momento muito bom. Chegou no São Paulo, se encaixou ali. Eu acho que o Luciano ali é uma questão de confiança, né? Como ele jogava com o Diniz no Fluminense e tava naquele momento bom, tá? Isso continua também no São Paulo. Ele chegou com confiança. O Diniz deu essa chance pra ele, tá? Romarinho, muita regularidade, certo? Marquinhos também, muita regularidade. Eu gosto de mostrar esses jogadores porque eles sempre vão entregar uma pontuação razoável. Se fizer gol, ó, vão pontuar bem. Porque no somatório geral, no final do ano, isso faz muita diferença, tá? Você sempre tem que ter um outro jogador de regularidade por posição ali, tá? Mas eu acredito que para ataque nessa rodada eu vou botar o Marinho por enquanto, não vou abrir mão dele, certo? Gostaria de ir com o Cano, mas ele oscila demais, então vou na regularidade do Thales Magno, tá? E meu último atacante aqui, ó, tá na dúvida. Eu acho que também não deve... O Fluminense está tomando muito gol, tá? De atacante. Eu acho que tem que ter, sim, um atacante do Flamengo. Mas eles estão na dúvida por enquanto? Estão. Vou botar o Pedro por enquanto, porque eu não tenho... Deixa eu ver aqui, ó. Eu não vou ter cartoleta para tudo, tá? Se caso o Gabigol ficar como titular, eu posso fazer uma alteração no meu time, tentando buscar ali, encaixar o Gabigol. Agora um atacante do Flamengo, eu vou querer ter essa rodada, porque o Fluminense vem tomando muito gol de atacante, tá? Se bem que é o seguinte, gente, vocês não devem nem se preocupar com isso. Aconteceu aquele burburinho, faltando poucos minutos pro mercado fechar, todo mundo foi lá correndo, tirou o Gabigol, botou o Pedro, tudo. Gente, vai ter uma hora que os dois vão até jogar junto, tá? Porque o Michel não anda produzindo muito. Tudo depende, né, do Domenech. Mas a verdade é o seguinte, pelo que eu senti ali, ele tá ainda testando os dois, né? Ou tá jogando com os dois, porque pode fazer 5 substituições. Então a tendência daqui pra frente é que jogue meio tempo cada um. Um joga um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas os dois sempre vão jogar. Um vai sair jogando e o outro vai entrar em outras coisas da partida, dependendo de como for o jogo. E vai ter jogo que ele vai jogar com os dois, tá? Então, vamos olhar com carinho isso aí, mas eu acho que um atacante do Flamengo é importante sim, tá? E pelo que eu entendi, mesmo o Gabigol fazendo gol, né? Parece que por enquanto, né? O Pedro já é 2 jogos seguidos como titular. Parece que o Domenech prefere ele sair com ele, tá? Parece, mas vamos ver. O importante é ter um atacante do Flamengo nessa rodada. Acredito eu que é bem importante, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em treinadores. Quem anda cedendo mais pontos aí? Técnico, né? Pontuação média cedida conquistada. Quem anda conquistando muito pontos com seus treinadores dentro de casa, com seus times? Internacional, não é novidade para ninguém. E o Vasco, tá? Estão muito bem na competição. Acredito que Ramon, né? Talvez estão entre os confrontos mais favoráveis da rodada. Vale muito a pena, tá? Diniz melhorou bastante. O Bragantino anda cedendo bons pontos. De repente pode dar certo. O problema aqui é que o São Paulo tá perdendo muito SG, tá? E dos times que vão jogar fora, Flamengo vem conquistando bastante, mas aqui é um clássico, o Fluminense não cede muito, tá? Então, ao meu ver, assim, ó, pra rodada, realmente, favoritos pra rodada é o Vasco e o Internacional, certo? Ao meu ver, tá? E como aqui eu tô indo com... Onde é que tá? Com o time do Vasco aqui, ó, em peso, certo? Eu vou botar o Ramon Menezes como meu treinador, tá? E de capitão, não poderia fugir, tá? Poderia botar alguém do Vasco, mas sou obrigado a deixar o Galhardo. É o maior pontuador do Cartola, né? Na última rodada. É artilheiro do Campeonato Brasileiro, bate pênalti, tá? Vou ainda colocar ele. Vai enfrentar o Ceará, tá? Gostaria muito de botar no Thales Magno. Tô quase botando no Thales Magno, tá? Porque ele faz 5, 6, 7 pontos todo jogo sem fazer gol. A hora que o Thales Magno fizer gol, der uma assistência, ele vai dar uma mitada. Então tô quase botando nele, mas por enquanto vai ficar assim, tá? Então aí, ó, custando 138,73 cartoletas. Esse aí é o nosso time principal, tá? Pra rodada número 9. Time esse que vai ser revisado na live de quarta-feira, tá? Tem muita coisa pra rolar. Então você que arrasta o dedinho e vem só aqui ver o time e o Pedro tá lá como dúvida, não bota dislike não. Olha o vídeo todo, vê as minhas explicações, tá? Por que eu cheguei nessa escalação. Mesmo assim, tá? Eu costumo dizer, esse canal foi feito para quem gosta de estatísticas, para quem quer ver números, para escolher escalar melhor. Copiar time não tá com nada, tá? Pessoal, então é isso, né? Time escalado aí para 9ª rodada, meio que na correria aí, né? Porque tá tudo muito rápido, tá? Quero ver se ainda faço hoje o time de bons e baratos e valorização e lanço hoje. Se não der, faço amanhã, mas já deve estar aí na área logo logo, certo? Live quarta-feira a 1h da tarde, como a gente sempre faz, certo? No mais, gente, só tenho que agradecer vocês de coração. Quem puder deixar um like, né? Vai ser sempre muito bem-vindo, ajuda demais o canal. Quem não for inscrito, convida a se inscrever no canal, certo? A gente vai ir até o final do Cartola aí mostrando as estatísticas, vendo as melhores opções para você escalar e ir bem nas suas ligas.
Tá bom? Um grande beijo de coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui!